participarem neste evento organizado pela CFA Society Portugal em parceria com a CFA Society Brasil, a quem agradeço desde já a colaboração, em particular à minha colega Viviana Reis, que nos ajudou também na organização deste evento. Portanto, um obrigado à CFA Society Brasil e em particular à Viviana. O meu nome é Sandra Costeira, eu sou board member aqui da CFA Society em Portugal. E portanto, bem-vindos a todos. Vamos aqui, o tema hoje em discussão, em conversa, para conversarmos um bocadinho no ambiente que se pretende informal, será sobre o Brasil, os investimentos no Brasil e o que é que esperamos, portanto, o contexto atual e quais as perspectivas e o que podemos vislumbrar num futuro próximo. Sintam-se à vontade para pôr alguma questão. Vamos deixar um espaço, alguns minutos no final para Q&A. No entanto, penso que se houver alguma questão, podemos também interromper, se houver alguma questão oportuna no decorrer da nossa conversa. Connosco temos hoje o Daniel Celeno e o Mário Amigo, a quem agradeço também desde já. Fazendo uma introdução, o Daniel tem também a certificação Chartered Accountant, portanto também CFA, trabalha na Show desde 2008, Country Head para o Brasil, tem a formação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem também um mestrado em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas, e uma formação em Competitive Decision Making pela Harvard Business School. O Daniel está nas Shodas desde 2008, portanto já há uns bons aninhos, Daniel, tendo funções de reporte à CVM, regulador brasileiro, pela atividade de gestão de recursos terceiros. Antes de estar nas Shodas, o Daniel trabalhou em alguns bancos também como head de produtos, nomeadamente no BBVA, e portanto atualmente é o representante máximo das Shodas no Brasil e estará connosco para esta conversa sobre o mercado brasileiro. O Mário Amigo, também agradeço. Olá Mário, obrigada. Tem uma formação em Engenharia, em mestre em Engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo, da Universidade de São Paulo, com uma extensão enquanto operador avançado do mercado financeiro pela FIA. O Mário atualmente trabalha na Nordea Asset Management, está em Portugal, neste nosso país, há uns meses, como responsável da Nordea para Portugal e também mantém a responsabilidade para o Brasil. Antes foi diretor de investimentos da Sistel e de alguns outros bancos, nomeadamente no HSBC, entre 2012 e 2016, e foi também consultor de investimentos em algumas consultoras de renome, nomeadamente a Mercer. Trabalhou em outros bancos, também no conhecido Banco Safra, e foi também professor mais de 10 anos em cursos ligados à área financeira. Bem-vindos Daniel e Mário. Portanto, eu introduzi aqui o nosso tema. Basicamente, estamos num contexto difícil macroeconómico em termos mundiais. Foi um ano atípico e difícil desde logo por questões de saúde pública, impactando políticas macroeconómicas, impactando e arrastando de forma muito violenta e muito rápida entre fevereiro e março os mercados financeiros, os mercados de capitais, com quedas massivas nos vários ativos, e o Brasil obviamente foi também impactado em termos macroeconómicos, em termos de mercados de capitais. O Brasil tem feito nos últimos anos, como todos sabemos, um excelente percurso, eu diria, em termos de políticas nomeadamente monetárias, com baixas taxas de juros, num controle absolutamente extraordinário em termos de inflação.
O que é que podemos esperar? Como é que vocês veem a situação atual no Brasil e o que é que podemos esperar daqui para a frente, no horizonte temporal de curto prazo, obviamente, que é o que podemos falar um bocadinho mais. Se calhar começava por Daniel, o que é que nos tem a dizer sobre este nosso Brasil? Obrigado, Sandra. Você me ouve bem? Sim. Você me ouve bem? Tá bom. Obrigado aí, mais uma vez pela participação, um prazer estar aqui. Falando um pouquinho sobre esse ponto, né, eu acho que o que a gente consegue colocar é que a gente tem realmente o Brasil tem vindo num movimento de mudança na política monetária, como você colocou. Isso gerou uma mudança muito grande de expectativas e de alocação de recursos também. Então, estava levantando aqui antes da nossa reunião, a gente viu praticamente fundos de renda fixa, né, que eram os fundos mais conservadores no Brasil, no agregado, né, perderam no ano praticamente 120 bilhões de reais, né, que dá quase 25 bilhões de dólares de saída de dinheiro de renda fixa no Brasil, de fundos de renda fixa no Brasil. E esse ano também a gente teve, em termos de inflow, né, de entrada de recursos em renda variável, fundos de renda variável, melhor dizendo, a gente teve aí mais ou menos uns 10 bilhões de dólares, 60 bilhões de reais entrando em renda variável. Então, o que a gente enxerga é que, obviamente, o juro mais baixo está mudando a alocação dos investidores, isso é uma questão óbvia. E a questão de cenário, eu acho que a gente tem dois vetores para simplificar, né, uma coisa mais complexa e tentar dar uma resposta um pouquinho mais objetiva. Acho que a gente tem dois grandes vetores aí que vão ser determinantes para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza no cenário, né? Acho que o primeiro é o geopolítico e a eleição dos Estados Unidos e como é que essa eleição vai se confirmar, né? Acho que a minha opinião pessoal é que ainda não está confirmado. Acho que a gente ainda tem alguns dias aí, pelo menos, mas pelo menos, assim, na minha cabeça, pelo menos até meados de dezembro, para a gente ter uma clareza se realmente o Biden ou é o Trump. Muito embora muitos já façam um cenário como o Biden tendo sido vitorioso. E isso, obviamente, muda a questão geopolítica, muda como o dólar vai estar forte ou fraco frente às outras moedas, e isso, obviamente, tem impacto para a emergência. Então, é normal você pensar que com o dólar mais fraco, né, você beneficia os emergentes, e com o dólar mais forte, você é mais prejudicial, né, menos benéfico para os emergentes. Então, acho que a questão de ser o Biden, o mercado precifica que o dólar vai ficar mais fraco, que, né, ajudaria eventualmente o Brasil. Por outro lado, tem algumas questões que me parecem ainda muito incertas em relação até a discussão de como os Estados Unidos vai tratar a política lá fora, principalmente relacionada à China, sendo o Biden, sendo o Trump. E, obviamente, o Trump muito mais aguerrido contra a China e muito mais com essa questão do trade deals serem mais guerras aí entre relação do déficit da economia americana. Mas eu acho que o Biden não é que ele simplesmente entra e fica alheio a isso. Mas a questão hoje é um pouco essa. Se o Biden assume, o dólar é mais fraco, melhor emergência. Se o Biden não assume, o dólar pode ser mais forte e talvez no curto prazo para emergência não seja tão bom. Esse é o primeiro vetor. O segundo vetor é um vetor absolutamente idiosincrático brasileiro, que tem a ver com a questão fiscal, né? O Brasil já vinha com uma questão fiscal absolutamente difícil, e com a pandemia isso piorou bastante, porque o governo se endividou muito para conseguir, na realidade, distribuir um pouco de renda durante esse momento de lockdown que o Brasil passou, ainda que não tenha sido na totalidade. A gente vê aqui os números, por exemplo, São Paulo é a maior cidade do país, 50% da população nunca teve um lockdown, né? Isso nunca, sempre trabalhou, sempre andou, pelo menos 50% pelos índices de mobilidade que a gente acompanha. E, obviamente, a questão fiscal ele é um problema, mas assim, o mercado precisa entender que é um problema one-off, ele não é um problema recorrente. E aí você tem uma discussão de que, olha, se o fiscal for ultrapassado, sob o ponto de vista de que a gente vai precisar gastar mais e não vai haver reformas estruturantes que ajudem a amenizar essa questão, acho que você vai ter um prêmio na curva de juros e tudo mais muito mais forte. Se você tiver ainda que um certo, vamos dizer assim, um afrouxamento fiscal, mas você vem acompanhado de reformas estruturantes e privatizações
para reforçar o caixa do governo, eu acho que o mercado reage melhor. Eu acho que esses dois vetores ainda estão muito incertos em relação não só à questão geopolítica, como aquela relação, como isso vai se dar na questão política e idiosincrática brasileira, que na realidade só tem só começa o ano legislativo em fevereiro do ano que vem. Então, acho que em fevereiro do ano que vem a gente vai ter um pouco mais de clareza de como isso vai ser tratado e muito provavelmente até essa data lá, né, entre 15 de dezembro e provavelmente 20 de janeiro, a gente vai ter o desfecho dessa questão eleitoral americana. Então, assim, eu acho que com juros mais baixos por mais tempo, obviamente a economia brasileira tende a destravar, tende a crescer. A gente acabou de ver aqui a quantidade de dinheiro que entrou na Bolsa, né, a renda variável no Brasil. Então, acho que você tem oportunidades boas, né? Assim, apesar de, no ano, por exemplo, a Bolsa brasileira está dando menos 4% em reais, mas em dólar muito menos, porque o dólar depreciou, o real depreciou muito frente ao dólar. Você tem, se você pegar em 5 anos que você aplicou na Bolsa Brasileira, isso deu quase 20% ao ano, né? Se você pegou a Bolsa Brasileira depois do evento da Covid a 70 mil pontos ainda esse ano e já está 110, você teria ganho 50%. Então, acho que essas questões elas vieram para ficar. Não vejo que os juros vai subir muito no curto prazo, mas, obviamente, a gente precisa olhar um pouquinho mais a tendência de longo prazo para o mercado entender quanto ele vai se acalmar e quanto ele vai ter apetite a risco. Hoje, eu acho que com a abundância de liquidez no mundo, o apetite a risco aumenta, mas ainda tem algumas questões muito relacionadas à questão americana e como o dólar se comporta e a questão brasileira fiscal, que ainda são difíceis da gente ter uma visão muito clara. Perfeito. Bom, eu vou procurar ser complementar. Na realidade, eu concordo com os pontos colocados exatamente pelo Daniel. A questão dos Estados Unidos e geopolítica no mundo determina muito do movimento das moedas de emergentes e, não diferente, o Brasil vai ser impactado por isso. Então, é sempre importante monitorar isso. O que eu posso complementar aí é um pouco do viés que eu tenho sentido, né? Inclusive, próximo a investidores aqui de fora, tem tido um otimismo para moedas de emergentes e estratégias emergentes. A gente vê, de alguma forma, um pouco da alocação marginal direcionando um pouco mais para emergentes, justamente porque, mesmo que não definido, né, existe ainda uma expectativa talvez mais tendenciosa por uma vitória do Biden frente ao Trump. Então, tem volatilidade no meio do caminho, mas eu diria que os investidores já estão olhando de uma forma um pouco mais positiva para emergentes, e o Brasil, de alguma forma, já está na esteira disso. Acho que essa semana, um sinal bastante claro foi a entrada de recurso estrangeiro na Bolsa local, né? Você vê que teve, na Bolsa local brasileira, né? Você teve a entrada de fluxo de estrangeiro, que já começa a dar uma sinalização. Se é direcional ao Brasil ou se é via emergentes, e dentro de emergentes o Brasil tem uma participação, isso ainda não tem condições de auferir, mas que tem um direcionamento aí favorável ao Brasil para ações, pelo menos no curto prazo, a gente vê isso. O que vai ditar, no longo prazo, concordo, são questões fiscais, né, no Brasil, questões de como o Brasil vai se posicionar nas suas políticas, né, para receber e para incentivar determinados setores dentro do Brasil, ou seja, se ele for um pró-mercado, se ele for um pró-reformista, se ele tiver na administração de risco fiscal, ele fizer bem feito essa administração, eu diria que ele vai dar um nível de atratividade a investimento estrangeiro e que vai também auxiliar não só os locais, né? Acho que esse é um ponto que o senhor colocou muito bem. Se a gente tem visto uma rotação, né, dos investimentos dos locais, saindo de ativos, né, de baixo risco ou de menor risco para ativos de mais risco, ou seja, redução um pouco na renda fixa para a renda variável, mas você também vai ter a visão, vai ter entrada potencial de investidores estrangeiros. Um caso, só para curioso, eu estava conversando com um investidor de uma casa aqui em Portugal, de Wealth. Ele olhando, a gente estava falando sobre emergentes, né, crescimento China, próximo ciclo, e aí a gente vê vetores bastante relevantes, né, de rotação setorial na China, né, na China indo também para crescimento de consumo interno, né, para áreas de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Mas aí ele me falou, puxa, o Brasil também tem, de alguma forma, alguns vetores interessantes, principalmente da parte de agricultura, ou de proteína animal, ou seja, se existe uma demanda, existe uma pressão, e o Brasil, em alguns setores, ele pode andar muito bem. Então, falando de certa forma, eu vejo oportunidades na renda fixa, definitivamente, no Brasil.
O cuidado é justamente olhos, né, em relação à condução da política fiscal, né, para ver um pouco de momento de entrada, mas o Brasil ainda apresenta, comparativamente com os países desenvolvidos, juros bastante atrativos, né? Então, a gente fala nos títulos indexados à inflação a médio e longo prazo, taxas acima de 4%, né? Estamos falando de 4% de juros reais, que é bastante, claro. De novo, o Brasil tem seus riscos, mas o que é interessante para o investidor que vê uma alocação internacional. O Brasil tem prêmio e alguns emergentes também têm prêmio. Uma vez ficando bem acomodado fiscal, a tendência é que a gente tenha, que essa oportunidade se concretize e o investidor tenha aí um fechamento, né? Com esse excesso de liquidez no mundo, né? Você pode continuar tendo essas compressões de taxas, né? Até que a inflação em algum momento em alguma parte do mundo isso venha a repicar, você ainda tem, eu diria, prêmios nas curvas, né? Desde que o Brasil mantenha-se, né, do ponto de vista fiscal, razoavelmente equilibrado ou que consiga fazer algumas reformas para manter um nível de solvência razoável, né? Então, na Bolsa também acho que tem vetores interessantes, setoriais, né? Acho que tem que se olhar. Então, de forma bem resumida, o Brasil certamente tem oportunidades, tem que saber selecionar, tem que saber avaliar esses riscos. São riscos, né, geopolíticos internacionais, e que são riscos de condução de política fiscal, né, principalmente. Acho que o Brasil tem conduzido bem a política monetária dentro do que lhe cabe nesse contexto. Acho que só um ponto que a gente coloca, né, de detalhe aqui, que é interessante nas nossas discussões, é que hoje a gente fala de mundo em termos de problemas, e seus problemas costumam ser problemas comuns. Então, a questão da pandemia, ela atingiu todo mundo, só que a capacidade dos países em reagir à pandemia é diferente. Então, a gente tem que avaliar o quanto que cada um é capaz, desse fluxo internacional de investimento, em conseguir uma questão de preço, ver como é que está descontado, e uma questão de quanto ele é capaz de conseguir estimular e reagir a esses impactos comuns no mundo todo. Muito bem, então foram respondendo um pouco já à minha questão, ou ao tema que eu iria levantar de seguida, que era concretizar um pouco mais em termos de grandes asset classes, de grandes de alocações de ativos, onde é que veríamos mais valor, onde é que estaríamos de alguma forma mais positivos. Mas, enfim, apanhando aqui um bocadinho o que disseram os dois, o Daniel e o Mário, percebo que se por um lado acreditamos por questões de política americana, que se espera uma desvalorização do dólar e isso será favorável a emergentes, a questão é como é que relacionamos aqui, como é que posicionamos aqui o valor do Brasil, relativo do Brasil, no panorama dos emergentes, porque todos os caminhos podem levar mais à Ásia, desde logo à China, não é? Que está um passo à frente, ou dois, ou três, do resto do mundo na questão da pandemia, com crescimentos ainda positivos este ano e, enfim, a sair disto melhor do que o mundo ocidental. Portanto, de que forma é que pode ser aqui o Brasil ou a América Latina preterida dentro do espaço dos emergentes pela Ásia? Isto por um lado. E sabemos que em desfavor dos países desenvolvidos, e no caso também porque há todo o tema da devaluação do dólar, como o Daniel também elencou. E Mário, percebo também pelas tuas palavras que há aqui espaço, ou que há ainda valor em termos de spreads de crédito, em termos de renda fixa, porque podemos discutir aqui outro tema, que é neste ambiente de taxas de juro baixas em todo o mundo, apesar de sabermos que no Brasil ainda temos taxas altas, aliás temos a curva muito inclinada, ao contrário de algumas outras geografias, a descontar mais reformas, enfim, mais temas próprios de um país emergente, que não se passa noutras geografias, mas dizia eu, todos os caminhos parecem levar neste mundo de taxas baixas à procura, ao searching for yield, à predisponibilidade cada vez maior para ativos de mais risco e com uma preferência à partida mais por equities, mas estamos aqui a ver que também haverá valor no setor corporativo de dívida, ou não,
ou a ideia é focar-nos mais em ativos efetivamente mais risco, desde logo as ações, ou haverá realmente lugar a uma baixa ainda maior, porque as taxas de juros no Brasil têm estado a cair, não só as taxas mais longas, mas também a própria Selic, que começou acima dos 4 este ano e está já a 2, portanto as taxas curtas também fizeram um caminho de descida forte, mas há ainda valor no espectro do fixed income, da renda fixa, ou não, ou devemos direcionar-nos mais, porque o mundo assim pede, com uma maior disponibilidade para mais risco, e devemos focar-nos mais em equities. E eu acho que os dois temas, quer o equity, quer o fixed income, ligam na minha primeira questão, como é que o Brasil se posiciona dentro do espaço dos emergentes, que é tão heterogéneo, como sabemos, e que temos aqui enfim, temos aqui uma economia a ganhar, a mostrar cada vez mais a sua força e a destacar-se um bocadinho, como a China. Começo. Não sei, Mário, avança. Bom, tá jóia. Bom, no posicionamento, acho que tem duas questões relevantes, né? Não só as perspectivas de crescimento, mas quanto está descontado e quanto sofreu cada um, né, nessa pandemia, né? Acho que tem um ponto importante aí em termos de moeda. O Brasil foi uma das moedas que mais sofreu, né? Então, o que indica que existe, né, pode existir alguma oportunidade, né, em relação à questão da moeda especificamente do Brasil. Então, você tem um posicionamento, um direcionamento ao Brasil, uma parte por questões de perspectivas de moeda, que sofreu muito e pode ter uma certa recuperação. Quando a gente fala de algumas casas, né, a gente tem casas que estão falando aí num patamar, é difícil cravar um número, né? Câmbio a gente sabe que é um dos itens mais complexos de a gente fazer um forecast, mas algo mais próximo a 4,80, 5, né? Você vê por muitas casas colocando isso, né? E a gente está falando aí que teria uma potencial apreciação de novo, né? Seguindo todas essas características, esses pontos que a gente discutiu anteriormente. Em relação a entre equities e renda fixa, né? Aí eu vou colocar um pouco da visão, inclusive da visão da casa, né? A gente olha as relações risco-retorno melhores hoje em equities, mas a gente coloca isso que a gente tem que ser muito prudente na forma como se coloca equities na carteira, né? Obviamente, né? Obviamente o investidor ele tem que fazer isso ou de alguma forma paulatina, ou com os determinados cuidados, ou colocar outros ativos na carteira que tenham descorrelações para ele colocar dentro do defeito da carteira e não ficar extremamente exposto, né, a risco de mercado de ações globais. Aí estamos falando de emergentes ou globais de uma forma geral. Oportunidade em renda variável no Brasil, entendo que a gente tenha de novo, mas a pandemia sempre coloca um ponto importante da seleção de ativos, né? Ou seja, sempre muito prudente, né? E aí, esses posicionamentos que se tenham parceiros que busquem dentro daquele mercado as empresas que estão melhores posicionadas e que vão sofrer menos, né, esses efeitos, ou vão criar oportunidades ou com a recuperação pós-pandemia ou com o efeito pandemia. Então, o valor existe, mas eu vejo um valor muito mais direcionado aí, que a gente discute, numa gestão ativa com um parceiro que consiga se posicionar. Tá? Isso olhando do ponto de vista de alocação. Renda fixa, o Brasil apresenta prêmios, mas, de novo, né, todo prêmio que a gente tem nas curvas brasileiras, ele não é de graça. Né? É um prêmio porque tem um risco intrínseco nas nossas curvas. Esse é um risco das discussões, né, da capacidade fiscal do Brasil, né? Claro que a gente viu nesse último mês um agravamento dessas discussões, por isso que a gente nota um incremento, né, dessas taxas na parte mais média e longa da curva. Mas, em tudo, a gente está em um período de eleições aqui municipais, né, então tem muita dessa discussão de gastos. Em um Brasil conseguindo contornar essas condições e ele conseguindo administrar bem esse risco fiscal do ano que vem, existe uma tendência, desde que o mundo se mantenha líquido, né, existe uma tendência que tenha um prêmio nessa curva a se capturar com algum potencial fechamento. Né? De novo, eu estou colocando cenários, né, desde que ocorram todos esses eventos na sequência. Então,
Oportunidade na renda fixa existe. Um ponto é que o brasileiro, de uma forma, aí falando do brasileiro em si, ele está acostumado a remunerações de 2 dígitos, né? Isso. O mundo já não vive essa remuneração de 2 dígitos há um bom tempo. Então, o Brasil está entrando um pouco nessa normalidade, ou seja, desse cenário internacional. E é muito difícil para o brasileiro ele entender que agora, para ele conseguir retornos próximos, talvez nem consiga, né? Na renda fixa, antigamente, você conseguia 12%, 14% ao ano, né? Sem tomar muito risco. Conseguir esse patamar de retorno, primeiro, tem que assumir um risco muito elevado, né? E segundo, tem que, de alguma forma, à medida que ele sobe esse risco, ele tem que, de alguma forma, reequilibrar isso. Então, a renda fixa vai continuar sendo, do meu ponto de vista, uma parte importante da carteira do investidor brasileiro, né? Essa rotação, só um ponto aqui, muito dessa rotação acontece não só do cenário de redução de taxa de juros, mas também de um desenvolvimento do mercado brasileiro, né? Da quantidade de agentes autônomos, né? Você tem um processo, né, de saída, né, de recursos que estavam muito vinculados não só à poupança, mas dentro das grandes instituições financeiras brasileiras, para estruturas de plataformas de investimento, né? Então, você tem uma rotação que também é adicionada pelos agentes autônomos, né, que de alguma forma auxiliam nesse processo de aprendizado e de alocação, né? Então, eu diria, oportunidades tem, mas a gente tem que avaliar bem esses riscos. Passo aí um pouco para o Celano. Celano, o que você acha? Eu diria um pouquinho o seguinte, a gente tem alguns desafios aqui, né? O primeiro desafio é o seguinte, a Bolsa Brasileira é a Bolsa do século passado, então a gente precisa fazer a Bolsa Brasileira mudar, né? Então, assim, o que a gente enxerga é que você tem uma bolsa muito concentrada, né, em materials, né, em commodities e financials, é uma bolsa do século passado. O que a gente está vendo é que, com a pandemia, como o Mário colocou bem, tem vários setores que estão ganhando algum destaque, sob o ponto de vista, inclusive, da tecnologia, de saúde, coisas que a gente não via na Bolsa Brasileira, começaram a acontecer, ainda que em alguns casos nem listados na Bolsa Brasileira estejam, mas as empresas são fundamentalmente brasileiras, falando do ambiente, do jeito mais amplo. A outra coisa que você vê, como a gente viu aqui, o real descontou quase 30%. Então, a Bolsa em dólar, né? A Bolsa em dólar está perto de 21 mil pontos, né? Então, se você pegar em 2008, quando a Bolsa bateu os recordes históricos, a Bolsa bateu 44 mil pontos em dólares, hoje está 20 mil pontos. Se você olhar o PNI, né, o Price Earnings das ações, está elevado porque o earnings está muito baixo, né? E aí a gente começa a olhar para frente e acha que isso aí é muito mais para perto de 16 do que 18. Então, você tem aí um upside em bolsa? Tem, mas eu acho que a gestão ativa, nesse caso, vai ser preponderante. Eu acho que a gente teve um ambiente de liquidez muito elevado no mundo e você basicamente comprava o beta, né? Comprava o risk premium e subia, né? Então, você meio que botava o centro de segurança e o negócio subia. Eu acho que hoje isso não vai ser mais a realidade. Você vai ter que estar nos setores certos, nas empresas certas. Eu acho que isso acabou gerando, inclusive, uma demanda maior, inclusive, para esse tema de ESG, que a gente vem falando, né? Que a gente vai falar, inclusive, mais à frente. Por conta dessas questões. Em relação à renda fixa, o que eu acho? Eu acho que assim, não é porque a Selic está 2%, porque a renda fixa morreu, né? Mas eu acho que você vai ter que ser muito mais criterioso em como montar seu portfólio e entender que você vai correr mais risco. Isso não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Antes você pegava um bond americano, ganhava 5% em dólar e carregava um bond de 5 anos. Agora, você para ganhar 3% em dólar, você tem que carregar um bond de 10 anos, de 15 anos, e você corre um risco de duration que a maioria das pessoas não entende o que é isso, que é qual é o prazo do teu ativo, ele faz com que a renda fixa, né, que é um valor futuro definido, tenha oscilações bem maiores do que o esperado, quanto maior esse prazo. Então, você tem um risco de duration muito maior. Então, hoje, você vai pegar o juro de 2025, você está falando de um juro de 6,5 já, né? E a Selic é 2. Então, a curva é inclinada, como a Sandra acabou de colocar. Então, assim, você tem dois riscos. Se você tem um cenário mais positivo, com a injeção de liquidez, o dólar depreciando, o Brasil crescendo, aí você não tendo um problema fiscal, esse juro de 6 e pouco de 2025 tende a cair. Mas você não pode afirmar isso hoje, porque se tiver um problema fiscal gigante, esse juro de 6,5 vai a 8,5. Aí você fala, mas Celano, são só 2%, são 2% vezes 5, né? Porque você está falando de uma duration de 5 anos. Então, tem oportunidade, mas assim, o cenário ainda é mais incerto. Então, acho que para você conseguir surfar um pouco mais esses movimentos, seja de bolsa ou seja de renda fixa,
Primeiro, você vai ter que correr mais risco, por definição, por conta do que você estava acostumado, né? O patamar do brasileiro era ter juro alto, liquidez elevada, né? E risco baixíssimo. Então, isso não vai acontecer mais. Então, imaginando que você vai ter que subir um pouco a régua de quanto você vai aguentar do chacoalho, seja na renda fixa, seja na renda variável, eu acho que assim, é difícil você pegar aquela onda e descer inteira, porque você não sabe se essa onda se ela não vai quebrar em cima de você ainda. Mas que tem prêmio, tem. Se você pensar a Bolsa Brasileira descontada, ela está descontada, ela em dólar está descontada, você tem o earnings que tende a subir, né, com uma recuperação econômica, mas você não pode ter uma âncora fiscal destruída. E aí vai depender desses dois fatores que a gente falou do início, geopolítico, de humor do mundo, de liquidez e para onde vai o dólar. E aí você pode ter, por exemplo, a gente tem no Brasil 3 bilhões de dólares investidos na Bolsa Brasileira já há bastante tempo, e a gente carrega uma posição overweight em Brasil já há algum tempo. Mas com algum solavanco, né? Quer dizer assim, e como o Mário falou bem colocado, é que assim, essa questão da pandemia bateu no mundo inteiro. Como cada um reage é diferente, mas de certa maneira não é um concurso de beleza, é um concurso de quem está menos pior, né? Porque todo mundo teve né, fraturas. Assim, o cara que só quebrou um braço está melhor que o cara que quebrou o braço e as duas pernas, né? No final é um concurso que no mundo é esse, né? O concurso que está menos avariado, não é o concurso de quem está melhor posicionado, né? Então, eu vejo um pouco isso, assim, se o Brasil só quebrou um braço e o outro aqui do lado quebrou braço, perna, né, e tal, você vai ter uma vantagem competitiva. Mas eu diria que ainda é cedo para você estar de peito aberto em qualquer um desses cenários. Eu acho que você tem que aproveitar. Então, por exemplo, eu na pessoa física, quando a bolsa bateu 70 mil pontos, eu comprei mais, né? Bateu 110 ainda não vendi, ainda estou olhando um pouquinho, mas você tem que olhar um pouquinho também essa questão dos timings, né? Eu acho que você não vai acertar o timing, mas você tem que estar atento a isso. Então, acho que por conta desses riscos, não dá para simplesmente você estar compradaço nos juros ou estar compradaço na bolsa. Mas eu acho que você precisa entender como é que você vai colocar o teu portfólio. Assim, você tem que ter alguma bolsa, você tem que ter alguma renda fixa, e eventualmente até essa questão que você colocou, Sandra, de corporativo, né? Eu acho que você vai ter com o juro mais baixo e a desintermediação que está no mercado brasileiro, você vai ter mais empresas emitindo com mais profundidade, com spreads menores. Mas enquanto você não fecha o balanço, fecha o ano e consegue enxergar que a economia volta a uma normalidade no ano que vem, tem muita gente ainda com preocupações, né? Mas você ter produtos de crédito corporativo no Brasil que vão te pagar CDI mais 1, CDI mais 2, é um spread muito razoável para uma companhia de alta qualidade. Porque você está falando no CDI a 2, né? Se você dá CDI mais 1, você já está dando metade a mais. Se você dá CDI mais 2, já está dando o dobro do CDI em cima de uma empresa de qualidade. Mas aqui precisa ter um pouco mais de clareza de que essas empresas de qualidade, no ano né, fiscal seguinte, vão retomar as suas atividades. Acho que a questão de liquidez bateu menos nas empresas, muitas estavam com caixa alta, então acho que a gente não teve um problema de solvência na maioria das empresas, mas obviamente isso não é ilimitado, isso não é indefinido. Quer dizer, se você ficar 2, 3 anos sem faturar nada, sem receber nada, ainda que você seja eficiente, tenha caixa e reduza custo, uma hora a conta chega. Então, eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara no primeiro trimestre, e aí o mercado vai se ajustando. Quer dizer, a gente não vai esperar o primeiro trimestre e dar um passo de mágica que a pessoa posiciona. Mas claramente o posicionamento começa a mudar, e a gente já viu que tem mudado, né? Como eu falei no início. O dinheiro que saiu da renda fixa, de fundos de renda fixa no Brasil nesse ano foi 120 bilhões de reais. E o que entrou em renda variável, só em fundos de renda variável, sem contar os investidores de pessoa física diretamente, entrou quase 60 bilhões de reais. Então, assim, esse shift de asset allocation vai acontecer por conta da política monetária mais baixa, né? Eu acho que isso não tem como a gente fugir. Ok, boa. Portanto, interessa é investir time in the market. Agora, puxava aqui para a nossa conversa um tema que está na ordem do dia e que não podíamos deixar de o abordar aqui, e que também tem aqui um especial foco no Brasil, enfim, por questões que todos conhecemos, que é o ESG. Portanto, como é que vemos este tema no Brasil? Se está em marcha, se há muito apetite por parte dos investidores que querem investir no Brasil, se este tema já é uma preocupação? Como é que veem o ESG atualmente no contexto dos mercados financeiros no Brasil?
Eu diria, pensando aqui pelo Brasil, depois o Mário fala da visão do estrangeiro olhando para o Brasil, eu teria três pontos aqui para dividir com vocês. Acho que o primeiro ponto é o seguinte: como é que a gente, pelo menos na empresa aqui, enxerga o ESG? Né? A gente enxerga o ESG como uma dimensão de análise que você precisa fazer mais ampla, né? Onde você vai olhar esses aspectos de Environmental, Social and Governance, e você as empresas que trabalham com isso melhor, que dão mais atenção, que são mais disciplinadas, são mais criteriosas, tendem a performar melhor no longo prazo. Ou seja, elas acabam tratando isso melhor. Então, por exemplo, ela não vai ter um turnover tão grande de funcionário porque ela paga bem, ela não vai ter um problema de supply chain porque ela está olhando os seus fornecedores, ela não vai ter um problema de ter os dados, né, dos seus clientes fraudados, roubados, e obviamente as pessoas têm um problema em relação à marca, a regulação muda e atrapalha a empresa. Então, assim, as empresas que olham isso de uma maneira um pouco mais ampla tendem a performar melhor no longo prazo porque elas serão mais resilientes. Essa é a nossa visão. Então, essas empresas tendem a entregar resultados melhores e reduzir o seu custo de capital. Além disso, você também tem a questão de você reduzir o risco de cauda, que é aquele risco que tem baixa probabilidade de acontecer, mas quando ele acontece, ele tem um efeito muito negativo do ponto de vista de erosão de valor. Então, você acaba sendo isso aí como mais uma ferramenta de risco, né? Você tinha, quando começou a indústria de asset management, era importante tirar dar retorno, depois era importante como você dava o retorno, né? O risco, o retorno, quer dizer, quanto de risco você corre para ter aquele retorno, e finalmente você tem hoje o risco, o retorno e o ESG, que é você olhar isso de uma maneira muito mais ampla para conseguir também se proteger de determinados riscos, né? De determinados riscos ambientais, de multas, de coisas que vão. Então, essa é um pouco como a gente enxerga. Olhando um pouquinho para a demanda do Brasil, a gente faz isso há 20 anos no Brasil, né? E a gente sempre falava que fazia isso. E, na realidade, a percepção que a gente tinha era que a gente ia para uma reunião com o cliente, falava sobre isso, o cliente falava, poxa, que legal, bacana. Tá, mas e a performance? Tá, mas eu não sei o quê. Então, assim, era uma coisa que ok, mas assim, come another day, não? Era aquela coisa que hoje você fala a mesma coisa, cara, pô, mas me explica como você faz. Quantas pessoas você tem analisando isso? Como é que você analisa? Como é que você mede? Aí você começou a falar, opa, peraí, a gente tem sistemas proprietários, eu meço assim, a gente cria, o nosso Global Footprint ajuda a gente a comparar, a gente não consegue, tem um scoring, porque o analista que cobre o mesmo setor na Austrália e no Brasil, por que você dá uma nota tão boa e tão ruim se a gente faz a mesma coisa? Aí você começa a criar isso de uma maneira muito mais proveitosa. Então, eu acho que isso começou a acontecer, sem dúvida começou a acontecer. A segunda coisa que eu vi que a terceira coisa em relação aos pontos que eu queria dividir é que, assim, o que você enxerga é que o ESG significa muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, o que você está começando a acontecer agora é como é que eu meço isso, qual é o framework que eu tenho, quais são os guidelines que eu tenho que seguir, como é que eu evito greenwashing. Né? Eu acho que não existe um cara que é zero ESG hoje e amanhã é 100%. Isso não é uma coisa que você decide ser ESG. Você precisa incorporar uma série de fatores de uma maneira disciplinada, de uma maneira que faça sentido, que você consiga medir. Se você consegue medir, você consegue gerenciar e você consegue traduzir aquilo para uma linguagem que os portfolio managers entendem, que é dinheiro, custo, risco. Né? Antes, é uma ideia. Enquanto você não consegue colocar aquilo como um valor, como um risco, como medir isso, você não consegue ver o cara achando valor nessas análises. Então, o que a gente percebe é que tem uma demanda maior para esse assunto. Acho que, por conta de vários fatores, inclusive de quando você tem risco, você tem um flight to quality, e o flight to quality acaba beneficiando as empresas que são mais resilientes, né? Que normalmente as que olham ESG com mais critério são mais resilientes, e aí você vê, inclusive, fundos ESG performando muito bem. E aí você começa a falar, bom, isso aqui é legal nisso, eu consigo medir, entendo um pouco melhor, ainda performa bem, eu acho que aí você realmente consegue crescer com o tema de uma maneira muito mais fundamentada, e não de uma maneira que é uma percepção. Né? Acho que a gente tinha muita discussão de ESG que eram percepções, e hoje você começa a entrar no ESG na prática e conseguir medir, conseguir olhar. Então, tem pouca oferta, né, disso. Acho que ESG não necessariamente é ativismo, ESG tem mais do que isso. Você pode ter filtros, você pode ter um sistema integrado para olhar isso como mais uma lente de risco, e você pode ter fundos 100% sustentáveis que combinam as duas coisas, mas claramente eu acho que isso é uma coisa que vai crescer, e ela tem uma visão um pouco mais de longo prazo, você também entender um pouquinho mais o trend, e sair um pouquinho do ruído do ano que vem, e pensar um pouquinho, tá, se eu investir para 2, 3, 5 anos, o que vai acontecer? Né? O que tem de acontecer? E aí essas empresas que fazem isso melhor, e a gestão ativa que olha isso com critério, com ferramenta, medindo,
tende a performar melhor. Mas eu digo assim, hoje a gente não consegue ver um flow, né, tanto dinheiro entrando nisso, mas a gente consegue ver um interesse muito maior, a gente consegue ver também que o interesse não é aquela pergunta básica. As perguntas elas começaram a ser muito mais detalhadas e para a gente isso é uma tendência irreversível. Perfeito. Eu vou só... Perfeito, eu concordo também. ESG é um tema que ganhou muito espaço no mercado brasileiro, tem ganhado, né, em termos pelo menos de discussão. Acho que ainda não se materializou em investimento. Acho que por questões ainda de ter ainda uma pouca oferta e porque efetivamente quem realmente já tinha, né, como você não colocou, colocado esse trabalho de ESG, de discutir há mais tempo, né, ou seja, não só pegando a tendência para um aumento de oferta, né, de estratégias, eram muitas poucas casas, né? Então, de novo, né? Ele deu um exemplo de lá, conhece o exemplo da própria empresa onde eu trabalho, também na Nordeste, também já vinha trabalhando isso há um bom tempo. Você tem muito poucas empresas que vinham discutindo ESG por um bom período no Brasil, mas que não tinha nenhum ruído, né? A gente viu que esse ano mudou e mudou bastante, e a gente tem sentido esse deslocamento. Eu diria que a pandemia, de alguma forma, tem auxiliado a dar uma atenção especial a esse tema, né? Eleições nos Estados Unidos também, com esse antagonismo, né, do Trump e com um posicionamento Biden mais pró-clima, né, pró-impactos, né, ou seja, climáticos, né, uma predisposição a estar mais próximo desse tema também são outros vetores que auxiliam essa tendência, né? E caso isso se concretize, acho que vai ser mais um vetor de benefício, né, as estratégias. Agora, o que a gente coloca o processo, ele vem, onde veio o crescimento de ESG, veio primeiramente por uma pressão de cultura, né? Inicialmente, eu posso falar por experiência, né? Inicialmente os países nórdicos, né? Para vocês terem uma ideia, os países nórdicos, a questão de coleta de plásticos chega a ser a 95% em alguns países, 95%. Acho que a gente está muito longe disso em alguns, não só no Brasil, mas em vários outros países, inclusive em países dentro da Europa. Ou seja, tem uma pressão de cultura, depois tem uma pressão regulatória. Aqui na Europa já começa a ter uma pressão regulatória mais forte, né? A gente está falando da taxonomia, a gente está falando de formas de criar padrões de avaliação. Acho que isso que o Celano colocou que é um ponto super importante. Puxa, a gente está falando de ESG, mas quais são os padrões para a gente conseguir avaliar se alguém está entregando realmente um bom trabalho dentro do tema de ESG e o outro não está? Por enquanto, ainda essa falta de padronização, né, dessa discussão de padronização, coloca muita gente vender que faz ESG e definitivamente ele está longe de fazer ESG. Né? Colocar só um que a gente chama negative screening e dizer que faz ESG está muito longe disso. A gente sabe que envolve, né, dentro do mundo de ESG, você tem um pallet, né, de soluções que vai desde um negative screening até um ativismo, e aí tem muitos outros caminhos intermediários, né, de qualificações de ESG. Então, primeiro, definindo essas padronizações, a Europa está discutindo isso deve vir nos próximos 2 anos, melhor definindo essas padronizações. Vai ter um enforcement aí da Europa para que isso ande mais. No Brasil, o que a gente vê é que a gente tem um interesse, né, mas ainda tem um lag, né, tem um descolamento em relação ao que se pratica aqui. Com essas padronizações aqui, eu acho que a gente vai ter mais vetores, mais força para conseguir gerar essas padronizações. Foi o que aconteceu, por exemplo, no GDPR, né? A Europa já vem trabalhando no GDPR há um bom tempo, o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi discutida no ano passado e deve se implementar. Acho que o ESG, de alguma forma, vai ser tracionado e vai ser um tema relevante nos próximos 2, 3 anos. O ponto não dá para a gente, no Brasil, acho que essa é a minha dica para os investidores, a gente esperar que as coisas aconteçam. Acho que a gente já tem que, nesse momento, procurar entender, procurar ver quais são os impactos, né, e a relevância de ESG nos próprios investimentos. Para vocês terem uma ideia, né, esse é um dado aqui de uma pesquisa que foi feita pelo próprio banco aqui da Nordeste, o impacto de você pegar a poupança da previdenciária, colocar isso em dinheiro, em estratégias ESG, ele chega a ser 27 superiores a uma somatória de eventos, como, por exemplo, a utilização
saída de utilização de um transporte individual para um transporte público, a redução do consumo de carne, ou seja, o impacto, né, de você dar essa força, de você como investidor ser responsável, né, de alguma forma, por procurar investir em algo que traga um benefício social e um benefício de impacto positivo ao clima, ele é extremamente relevante. E eu coloco aqui, discute-se muito, e assim, a gente não dá para falar o termo falácia, mas, poxa, muita gente colocava como antagonismo, né? Poxa, você vai investir em SG e você vai deixar retorno de lado. As coisas andam juntas. Não dá para falar sobre isso. É inaceitável. A gente tem, eu vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo do MCI, que é um independente. Pra vocês terem uma ideia, aqui eles fizeram uma avaliação dos últimos 7 anos, pegaram o retorno médio de mercados emergentes, o índice, né, de MCI em mercados emergentes, dando 3,3 de forma anualizada, e eles pegaram o ESG Leaders, né, os líderes de ESG, o retorno anualizado foi 6%. Então, você tem uma diferença, que é essa diferença realmente, né, de uma melhor administração de risco, e ESG é uma componente dessa administração. Essa administração de risco traz valor não só para o acionista, mas traz valor e um impacto social positivo. Então, eu diria que o momento é de aprendizado no Brasil, de pouca oferta, mas é um momento que a gente tem notado de atenção e procura por entender sobre o tema. Estamos falando de pessoas físicas, os agentes autônomos estão se treinando em relação a isso, a gente tem certificações, né, que têm se posicionado bem nesse mercado, a gente tem institucionais que têm dado força, né, em direção a isso, ou seja, a gente vê um movimento positivo, ainda pequeno, mas no momento de bastante aprendizado para o tema. Ok, eu vou introduzir agora aqui perguntas que surgiram aqui da nossa audiência. Quais as probabilidades do plano de privatizações avançar e qual a disposição política para mais reformas no mandato de Bolsonaro e quais seriam as mais preponderantes? Não sei quem quer inaugurar aqui a resposta a estas questões, Mário, Daniel. Eu posso tentar brevemente começar e deixar a batata quente para o Mário. Eu acho que eu diria o seguinte, particularmente eu entendo que essa questão política a gente só vai ter um pouco mais de visibilidade depois dessas eleições municipais que o Mário comentou agora há pouco, também de quem vão ser os presidentes das casas, né, legislativas no ano que vem, né? Então existe muita confusão ainda se há uma recondução do presidente da Câmara ou do presidente do Senado, se não haverá essa recondução. Eu acho que isso muda muito o tabuleiro político. Então, eu acho que isso não dá para a gente cravar, porque claramente é difícil saber, porque isso é uma componente que a gente só vai saber à medida que as coisas forem se desenrolando. No entanto, eu acho que tem uma outra questão aqui que aí independe de quem vai sentar nas cadeiras, que é o seguinte: se você tem uma pressão maior de gasto, até por conta de pandemia, né, eu acho que a pressão que você vai ter sobre as casas legislativas para avançar as agendas de privatização é muito maior, que é de onde você vai financiar um pedaço desse gasto sem ter que se endividar. Então, assim, eu acho que uma lição muito clara que o Congresso, independente de quem está sentado lá hoje, viu no último episódio de impeachment, foi que uma crise financeira muito aguda, né, e onde o Congresso não ajuda a resolver essa crise, mas ela aumenta essa crise, gera uma insatisfação gigante, né, na classe política, e você pode perder, inclusive, os assentos e os apoios populares. Então, isso acho que isso já está claro, acho que não vai haver dúvida quanto a isso. Então, quanto maior a pressão de que você precisa gastar um pouco mais, mas você não pode gastar sem ter disciplina fiscal, e você precisa, então, fazer um funding disso via privatização, e você precisa de reformas que ajudem o investidor de longo prazo a enxergar que a trajetória do Brasil não é uma trajetória insustentável, eu acho que isso vai existir, independente de qual seja quem vai sentar nas cadeiras. Mas eu acho que quem sentar nas cadeiras pode fazer isso ser mais rápido ou não, e eu acho que também vai depender muito da questão de qual é a pressão popular e circunstancial para se gastar mais ou não no Brasil, inclusive em função do que se gastou esse ano e da pandemia que pode se gastar ainda. Imagina, né? Ninguém está esperando necessariamente que o Corona Voucher continue nada que valha, mas foi uma crise sanitária que você não consegue, é imponderável, né? E aí as reformas, obviamente, mais importantes,
você vai desde a reforma administrativa, que é mostrar que o futuro está ancorado, até a reforma tributária, que é um nó, né? Então, essas duas, obviamente, seriam muito importantes para mostrar o seguinte: nos próximos anos, se você tiver uma reforma administrativa razoavelmente bem feita, você tem quase 40% do funcionalismo público se aposentando, né? Então, você consegue, com digitalização e um monte de coisa, reduzir esse custo, então você ancora as expectativas para os próximos 5 anos, sob o ponto de vista de gasto público, sob o ponto de vista da máquina pública. Em alguma medida, obviamente. E o outro lado é você conseguir ter um sistema tributário mais simples, né? Menos oneroso e, eventualmente, mais eficiente sob o ponto de vista, inclusive, dessa questão de que se fala do imposto digital. Hoje você tem uma pegada economia que não é mais a economia de 20 anos atrás, do século passado, é uma economia do século atual. Você tem que, o teu sistema tributário precisa acompanhar o que está acontecendo com o mundo e, ao mesmo tempo, ser simplificado para você não ter um sistema tão oneroso quanto o do Brasil. E isso ajudaria demais o Brasil, sob o ponto de vista fiscal, expectativa, inclusive, facilidade de fazer negócios e também, sob o ponto de vista de flexibilidade do orçamento, né, que hoje é muito amarrado. Então, acho que essas coisas tendem a acontecer, mas a gente não consegue cravar, porque, obviamente, político é mais difícil ainda, é tão difícil quanto prever o dólar, né, Mário? Não, perfeito. Não tem batata quente. Na realidade, acho que você já fez uma resposta super adequada. Acho que é exatamente isso. Precisa ter uma definição dos participantes, né, que vão realmente definir essa agenda, né? Então, quando ficar mais claro é que a gente vai ter realmente o desdobramento, uma visão melhor do que vai acontecer. Porque, realmente, tem alguns riscos na mesa, mas a gente preza para que o bom senso seja colocado e a gente não tenha uma discussão de insolvência no país, né? Então, acho que tem bons exemplos, né? Existe até um custo político, né? Se o Brasil realmente sofrer muito, isso também vai ter um custo político, talvez seja a forma de contrabalançar um pouco, ou seja, pelo menos ter uma predisposição à aprovação dessas reformas. Ok, agora, antes de abrir aqui a questão, abrir aqui a sessão de Q&A, se houver questões, queria só aqui uma questão prática. Não sendo o real uma moeda convertível, enfim, não sendo aqui na Europa, fora do Brasil, tão fácil o acesso a produtos em reais e a investimentos brasileiros, como é que veem este tema, como é que sugerem, como é que em termos práticos um residente fora do Brasil consegue aceder ao mercado brasileiro? Essa questão da conversibilidade é bem importante. Existe uma agenda grande do Banco Central para tentar fazer isso acontecer e acaba tendo um pouco que a gente estava conversando antes de começar aqui a sessão, é que tem investimentos, né, no Brasil que podem ser mais diversificados lá fora, quando você compara com outras economias até na América Latina, mas um dos grandes vetores de barreira, né, é que o câmbio não é conversível. Então, as pessoas pensam em reais, né? As pessoas não pensam em dólares. Então, ao pensar em reais, você tendo todas essas barreiras de conversibilidade, você diversificar seu portfólio 100%, pensando em várias classes de ativo, é mais difícil mesmo. Então, assim, a gente também tem que entender que existe um contexto para o brasileiro ser tão, o home bias do brasileiro ser tão grande, né? Eu vejo que, assim, para você ter acesso ao Brasil, ele obviamente, como você ter acesso a vários outros mercados, né, do mundo, quer dizer, você vai precisar ter uma conta de investidor estrangeiro no Brasil, né, se você não é residente, e que essa conta ela precisa de um banco, normalmente uma instituição financeira no Brasil, que represente esse investidor não residente, seja do seu ponto de vista legal e tributário. Por que isso existe no Brasil, né? Existe pelo seguinte: o Brasil é um mercado de beneficiário final. Ativo. Cortou alguma coisa ou não? Cortou, Daniel. Você está aí com um problema? Tá. Agora voltou, né? Voltou. Agora voltou. A imagem não, mas percebe. Ouvimos bem agora. Tá. Então, você tem essa questão dessa conta de não residente, porque o Brasil é um mercado de beneficiário final. Significa dizer o seguinte: quando você compra até na Bolsa de Valores um ativo, você usa um intermediário, que é uma corretora, um broker,
ele tem que alocar aquilo que foi negociado na sua conta pelo preço negociado na bolsa, né? Você não tem uma mesma situação que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, que a corretora pode ser realmente um agente intermediário que compra um preço e vem e te aloca outro preço, né? Então, isso no Brasil não existe. Então, como você precisa dessa questão do beneficiário final, você precisa de uma instituição financeira que seja responsável por esse não residente que não tem domicílio no Brasil, né? Então, por ser um mercado de beneficiário final e tudo que você transaciona no Brasil, você tem que saber quem é que está levando para casa esse dinheiro, quem é a pessoa física, a pessoa jurídica, o fundo, você precisa dessa instituição financeira que o represente aqui. Então, acaba que você vai fazer uma conta de quanto você quer investir. Assim, o custo de você ter essa conta para poder investir aqui, correr o risco de moeda, ou você não ter essa conta. É como você pensar também, por exemplo, do brasileiro investir nos Estados Unidos. Ele é não residente, ele vai ter que abrir uma conta fora, essa conta vai custar alguma coisa e tal. O que acontece é que hoje no Brasil, a gente conseguiu ter essa indústria, que a gente chama de feeder fund, que é você monta um fundo no Brasil que acessa uma estratégia no exterior como se estivesse no Brasil. Então, para o investidor brasileiro, você compra um fundo como qualquer um, só que o underlying é outra coisa. Então, para a gente, ficou muito mais fácil investir no Brasil, investir fora do Brasil, sem precisar mandar o dinheiro fora do Brasil. O dinheiro continua, sim, não é que o dinheiro continua no Brasil, você bota o dinheiro em reais num fundo no Brasil, e esse fundo é que vai mandar o dinheiro para fora e vai transacionar o ativo subjacente lá fora, mas para você, imposto de renda, a transação, a grana, o sistema bancário é igual, né? Como se você estivesse comprando um fundo local. Obviamente, quando você está do lado de fora, isso não acontece. O que existe uma discussão também que vale a pena a gente colocar aqui, mas ainda não avançou, mas é um interesse razoavelmente grande, da CVM, né, que é o nosso regulador aqui, é de você criar um passaporte, igual você tem na Europa, você criar um passaporte para que você consiga investir no Brasil através desses fundos que têm um mecanismo de passaporte, onde eles estão listados de uma maneira em que o investidor estrangeiro comprasse como se fosse comprar um fundo UCITS, né? Um fundo no Luxemburgo, um fundo em Ireland, por aí vai. Isso é uma vontade que o governo brasileiro quer fazer para que o mercado de capitais brasileiro cresça, mas você tem algumas barreiras e uma delas volta a ser a questão da conversibilidade da moeda. Perfeito. Esse é o desafio, né? E quando a gente fala de um investidor que quer investir no Brasil, acho que o Celano colocou bem, a questão da não conversibilidade envolve uma série de características e de controles, né? E de eventual custo, né? Ou seja, você não tem são algumas instituições que vão realmente viabilizar esse investimento. Então, um investidor, uma pessoa não residente, né, do Brasil, ou seja, uma pessoa que esteja no exterior e queira fazer esse investimento, tem contas não residentes, dá para fazer essa conta não residente, mas como a instituição financeira ela é a representante desse investidor e tem as suas responsabilidades, ela tem que também oferir um custo condizente com essas responsabilidades. Então, no final das contas, o investidor consegue acessar, existe uma certa liberalidade para esse investimento. Então, a gente tem aqui a CVM, o CMNI 4373, né, que fala exatamente sobre isso. Exato. E tem uma série de, eu diria assim, de algumas, não diria isenções, mas até tributações mais vantajosas para esse investidor estrangeiro, dependendo do tipo de classe, ou do tipo de ativo que ele vai investir, o que torna-se interessante. Mas aí é um caso a caso, né? Esse investidor, para você ter uma ideia, aqui a gente está falando, eu peguei alguns números aqui, a gente está falando de um universo hoje aqui no Brasil de aproximadamente 18 investidores não residentes. A gente está falando hoje aqui, pelo menos por dados, 18.244. Não é um universo tão grande, né? Pode fazer sentido, mas tem que olhar exatamente o custo de manutenção, qual é o volume que vai se aplicar, se aquele investimento que você vai fazer tem algum tipo de benefício, né? A questão já tem entre países, pelo menos, a questão de não ter a tributação sobre o ganho financeiro, isso já é algo muito interessante, né? A gente está falando entre Portugal e Brasil. Mas aí tem que fazer conta, tem que realmente olhar, e aí a recomendação, tipicamente, é ter parceiros, instituições que tenham, né, braços dos dois lugares que possam facilitar esse processo. O acesso. Esse acesso, né? Até mesmo como algumas empresas especializadas que podem auxiliar com o suporte de avaliação tributária. Então, não é uma conta simples, tem que se avaliar. Entendo eu que tem, assim, a oportunidade, possa fazer sentido,
mas aí tem que olhar o caso a caso, né? Então, a gente também tem outro tipo de conta, né? A gente está falando da conta do não residente também. Essa é uma outra conta que dá para abrir, são algumas poucas outras instituições que fazem a abertura dessa conta, mas o acesso nessa outra conta também, que se chama CDS, se não me engano, essa conta ela é mais restrita do ponto de vista de investimento, tá? Então, tipicamente, você tem algumas formas, não é só uma forma, ela é um pouco mais restrita, mas, de novo, como a entidade local tem que controlar, tem que fazer os cadastros no Banco Central, tem que fazer os cadastros na CVM, tem que manter essa atualização de fluxo de informações, é algo que tem um custo que tem que ser avaliado e tem que fazer sentido caso a caso, né? Então, essa relação, esse balanço que tem que ser avaliado para fazer esse investimento. Apenas a questão o real não ser um não deliverable, né? A gente sabe, esse é uma pena, mas é o que é. Acho que tem boas discussões, a gente sabe, né, que o Brasil tem buscado ter o próprio Banco Central estava com uma agenda mais proativa nesse sentido. Acredito que a pandemia tem até eles pararam um pouco porque outras questões apareceram na agenda. Quem sabe, quando as coisas melhorem um pouquinho, volte-se essa agenda que acho que faz todo sentido, né, para o próprio país, não só para o país, para a economia como um todo do próprio país. Faz todo sentido. Ok. Não sei se alguém tem alguma questão. Está aqui a entrar uma, só um segundo. Perguntam como funciona a tributação dos rendimentos de capital. A questão não está clara, mas imagino que para um não residente. Portanto, sim, para não residentes. Como funciona a tributação dos rendimentos para não residentes? Estou falando aí investimento no Brasil. Você vai ter basicamente as tributações que são vinculadas aos tipos de ativos, tá? Eu não tenho aqui a tabela, também não entraria no detalhe de falar caso a caso, claro. Mas você tem uma tributação local, e aí você tem a questão da avaliação de não ter a bitributação entre os países, que pode ser algo favorável. Então, tem ativos certamente que são mais favoráveis do ponto de vista de tributação sobre ganhos financeiros para o não residente do que o próprio residente no Brasil. Não tenha dúvida disso. Tem. Mas aí tem que se olhar caso a caso e o tipo de ativo. Tá? Eu não tenho resposta por cada um, né? Mas até mesmo porque... Até porque essa legislação às vezes muda, né, Mário? Assim, só para falar para vocês, assim, Mário tem toda a razão, e às vezes o prazo também. Então, assim, a depender, você não é residente, o prazo que você está, o tipo de ativo que você fica, você às vezes tem isenção total do ganho de capital. Às vezes você tem a questão do ganho de capital, só que você não tem a tributação, você compensa com acordo de bitributação, né, de não bitributação. Mas essas regras, elas mudam. Então, no final, você acaba tendo que ver qual é a regra agora e você investe. Se você investir dentro daquela regra, até você sair, aquela regra está válida, não tem quebra de contrato. Mas se essa regra mudar amanhã e você investir, você já está pegando a regra nova. Então, você já teve mudanças para não residente em relação ao IOF, em relação ao ganho de capital, em relação ao prazo de ficar na renda fixa a título do governo. Obviamente, a gente tem que pegar qual é a regra mais atual para cada classe de ativo, cada prazo, para enxergar qual é o imposto que você pode ter de renda ou de ganho de capital em cima dessas variáveis. Mas essas regras tendem a mudar. Às vezes, quando o Brasil está precisando de mais dinheiro de fora, ele dá uma afrouxada na regra, e às vezes, quando não, também não. Né? Então, a gente já viu situações em que você zera totalmente o IOF, né, que é o Imposto sobre Financiações Financeiras, para um residente, e você já viu isso voltar também. Então, acaba que a gente tem certeza que tem algumas classes de ativos que o não residente é mais favorável do que o brasileiro, para atrair capital, mas isso fundamentalmente também a depender do status tributário dessa pessoa, a depender da classe de ativo que ela está comprando e o prazo que ela fica, muitas vezes também é considerado na conta. Então, você compra um título público brasileiro, você fica mais de um ano, de repente você vai ter isenção quase que total. Mas se você fica menos, não. Então, assim, tentando tirar um pouco daquele dinheiro que é hot money do que não é. Mas você tem que olhar a regra antes de entrar, porque essa regra também muda. Uhum. Ok. Mais questões? Alguém queira colocar alguma questão ao Daniel ou ao Mário?
Bom, não havendo questões, Mário e Daniel, ficaram muitas coisas por dizer, não sei se querem dizer assim alguma nota final, alguma coisa das muitas que ficaram por dizer que achem pertinente, que vos ocorra. Eu só finalizaria dizendo que assim, a gente vai ter oportunidades dos dois lados. Acho que você vai ter muito mais diversificação do lado brasileiro. Eu acho que também você tem que ter um pouco mais de facilidade do investidor estrangeiro estar no Brasil, porque você, sabendo fazer direito, você tem oportunidades, né? Você tem oportunidade na bolsa, tem oportunidade na renda fixa aqui e fora. Obviamente, isso depende também de algumas questões mais regulatórias, né? E você ter o acesso mais fácil. Mas eu acho que esse pode ser um evento o primeiro de alguns, né? A gente pode fazer uma série de Brasil e Portugal e aí a gente ir detalhando os temas com a Society Brasil e Portugal e trazendo cada vez um pouco mais de interação entre os dois países, de culturas que são fortes e tão arraigadas aqui para a parte. Muito bem, Mário. Do meu lado, eu complementar que, assim, acho que só para dar um termômetro, né? Já que eu estou aqui, estou acompanhando a quantidade de brasileiros que têm migrado aqui para Portugal, tem aumentado. Não é à toa que você vê, tem inclusive algumas instituições, né, inclusive brasileiras, abrindo, né, representação aqui para poder atender boa parte desses clientes. Então, você vê realmente um fluxo maior, mais recentemente. Acho que aí a recomendação é sempre olhar, a gente olhar, cada um olhar o seu passivo, né? O que faz sentido para si em termos de alocação, né? O que essa pessoa projeta para si nos próximos anos, né? Se ele vai ter um custo em euros, se ele vai realmente em algum momento ter um retorno para o Brasil, de que forma ele pode investir olhando essa característica e essa necessidade que ele vai ter. Certamente a diversificação é importante, vai ser importante, enfim, ele tem que olhar isso, mas eu diria estar muito atento ao que ele tem de expectativa para ele para os próximos anos. A tendência de imigração de brasileiro aqui é grande e tem aumentado nos últimos meses. E eu acho que isso deve continuar. Acho que não sei, curiosamente, a gente teve uma migração alguns anos atrás, né, para Miami, Estados Unidos. Acho que a gente vê agora como um segundo movimento vindo para Portugal e um pouco mais para esse lado da Europa. O que é legal, é interessante. E nessa relação entre os dois Reference Societies é bacana, porque pode ter muita troca aí de experiências do que está acontecendo de um lado e do outro. Enfim, agradeço da minha parte a participação e fico à disposição para contar em oportunidades futuras também para poderem contar comigo. Ok. Então, agradeço imenso a participação e terem aceito o nosso convite do Daniel Celani e do Mário Amigo. Fica aqui já o compromisso de tentarmos fazer então uma parte 2 para entrarmos em detalhe de mais temas que foram aqui falados. Muito obrigada e então até breve a todos e obrigada a todos os que assistiram também por terem participado neste evento. Boa tarde e obrigada. Obrigado, gente.